Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Jaime Júnior aqui na área para mais uma aula de biologia. E o tema da nossa aula de hoje é sobre carboidratos. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e apertar o sininho para saber quando vão sair as nossas próximas aulas. Então vamos lá, vamos estudar os carboidratos? Bom, então os carboidratos fazem parte de um dos componentes orgânicos, no estudo da bioquímica. Então, na bioquímica, nós já estudamos água, sais minerais, e dentro dos componentes orgânicos nós temos carboidratos, lipídios, vitaminas, proteínas e os ácidos nucleicos. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os carboidratos. E o que são os carboidratos? Carboidratos, glicídios ou hidratos de carbono. São substâncias orgânicas compostas, logicamente, principalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio, num arranjo determinado. Então, nós vamos ver aí o que são esses carboidratos. Carboidrato que é o famoso açúcar, nós vamos encontrar carboidrato em muito alimento. E ele é uma grande fonte de energia. Tá? Nós precisamos muito de carboidrato. O carboidrato é a nossa principal fonte de energia, nossa fonte de energia primária. Nós precisamos dos carboidratos para que as células possam produzir, justamente com a respiração celular, possam produzir uma molécula de energia para as células. Beleza? Então vamos lá, os carboidratos eles são divididos primeiramente em monossacarídeos. Então os monossacarídeos são os compostos de apenas um único carboidrato. Tá? E a fórmula, qual vai ser a fórmula geral dos monossacarídeos? A fórmula geral dos monossacarídeos é que nós temos carbono, N, e água, também N. Então, a quantidade de água multiplicada por N e a quantidade de carbono multiplicado por N. E essa quantidade de carbono é que vai dar nome a esses monossacarídeos. Então, olha aqui, ó, as trioses são monossacarídeos que possuem 3 carbonos. Então, preste atenção aqui, ó, 3 carbonos, 6 hidrogênios, 3 oxigênios. As tetroses são as que possuem 4 carbonos. Então, ó, 4, 8, 4. Então, ele sempre segue essa linha. Tá? As pentoses, elas são as que possuem 5 carbonos. Então, nós temos aqui a ribose, que é o açúcar que constitui a molécula do RNA, e temos aqui a desoxirribose, que é o açúcar que constitui a molécula do DNA. E nós vamos ver isso mais para frente. E a desoxirribose ela é uma exceção à regra, tá, gente? Olha aqui, ela não tem os 5 oxigênios, igual a ribose tem, tá? Que a quantidade de oxigênio ela deveria ser igual à quantidade de carbono, mas a desoxirribose ela possui um oxigênio a menos, beleza? Bom, e as hexoses são as que vão possuir 6 carbonos, que aí a gente tem aqui a glicose, a frutose e a galactose. Então a glicose, que muita gente fica assim, nossa, minha glicose está alta, ai meu Deus do céu. Então a glicose é o que? É um carboidrato, ou açúcar, como comumente ela é chamada. Beleza? Então aqui nós temos alguns exemplos, como eu havia falado para vocês, a ribose e a desoxirribose, que são constituintes dos ácidos nucleicos RNA e DNA, respectivamente. Então nós temos aí uma fotinha aí da molécula de DNA, um desenho, basicamente. A glicose. A glicose ela é sintetizada durante a fotossíntese. Então, galera, aquela historinha que a gente ouve lá no jardim de infância da tia Teté, que a planta respira gás carbônico e libera oxigênio, não é verdade, gente. A planta, durante a fotossíntese, ela absorve gás carbônico e libera oxigênio. Mas a fotossíntese não é respiração das plantas.
A fotossíntese é um processo para a produção de glicose, beleza? Então as plantas, elas respiram oxigênio e liberam gás carbônico também. Então as plantas na respiração fazem a mesma coisa que a gente. Agora na fotossíntese, não. Na fotossíntese ela vai utilizar o gás carbônico, que como o próprio nome diz, tem carbono, né? O gás carbônico vai ter carbono e oxigênio, e vai reagir juntamente com a água para produzir o quê? Produzir a glicose. Tá? Então é por isso que os seres autotróficos, eles são chamados de seres produtores, porque eles produzem o próprio alimento, no caso a glicose. E a gente acaba ingerindo essa glicose quando a gente come qualquer alimento de origem vegetal. Tá? Representa a única fonte de energia de neurônios e hemácias. Então os neurônios, eles utilizam muita glicose mesmo. Então é por isso que a galera, quando às vezes entorna, enche o pote, perde muita glicose, porque vai no banheiro urinar toda hora, a galera vai acabar entrando num coma alcoólico. Por quê? Porque a pessoa ingere muito álcool e ela vai perder na urina a glicose, e os neurônios, eles utilizam muita glicose, tá? Beleza? Então, onde a gente encontra? A gente vai encontrar no mel, no açúcar, frutas, no nosso sangue, é lógico, quando a gente come, né, nós vamos ter bastante glicose no nosso sangue. E em vários outros lugares nós vamos encontrar a glicose, até em outras formas que nós vamos ver aqui mais para frente, tá? Então, essa daí é a molécula de glicose, tá? Na fórmula química dela, beleza? Então nós temos a fotinha aí de onde a gente pode encontrar. Outro carboidrato, outro monossacarídeo é a frutose. Como o próprio nome já diz, né? E vai dar uma pista. Nós vamos encontrar onde? Vamos encontrar nas frutas, né? Então as frutas, elas vão ter um tipo de açúcar, tipo de carboidrato, que é chamada frutose. E a galactose? Bom, a galactose nós vamos encontrar no leite, tá? Então você já vê a questão do galactose. Ah, é lactose? Não. Ah, nós vamos ver o que é lactose mais para frente. É galactose, é um monossacarídeo, tá? Um monossacarídeo encontrado nos derivados do leite. Bom, a outra subdivisão são quem? São os oligosacarídeos. Os oligosacarídeos são formados pela união de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos. Nossa, grande! Não, nós vamos ver que tem mais molécula de carboidrato, que é maior ainda do que os oligosacarídeos. Então, os oligosacarídeos, eles têm entre 2 e 10 moléculas de monossacarídeos, né? Com a perda de uma molécula de água por ligação, ou seja, é uma desidratação que a gente chama quando perde a água, né? Os oligosacarídeos mais importantes são sacarose, maltose e, olha a lactose aí, tá? Então, vocês viram lá o que eu falei, lá é galactose, não é lactose. Lactose é um oligosacarídeos, ou seja, uma junção de 2 ou mais, até 10 moléculas de monossacarídeos. Bom, e aqui nós temos a sacarose, que é formado pela união da glicose e da frutose. E onde nós vamos encontrar isso? Na cana-de-açúcar. Então, lá na cana-de-açúcar, nós vamos encontrar um oligosacarídeo chamado sacarose, que é a junção da glicose com a frutose. A maltose. A maltose, né, ela é formada pela união de 2 moléculas de glicose. Então, nós vamos ter 2 moléculas de glicose formando a maltose, que a gente vai encontrar onde? No malte, lá na cerveja, o malte de algumas bebidas. E a lactose é formado pela união da glicose com a galactose. Então é lógico, a lactose, ela vem da galactose, mas são diferentes, tá, gente? A lactose é um oligosacarídeo. É encontrado no leite, lógico, né? E seus derivados. Muita gente que tem aí alergia à lactose, então vai ter que tomar derivados que não contenham esse açúcar,
né? Que esse açúcar vai acabar sendo retirado daquela bebida para que as pessoas possam beber. Bom, e os polissacarídeos? Bom, os polissacarídeos são moléculas gigantescas, constituídas por muitos monossacarídeos. Eles são ligados uns aos outros. São ditos por esse motivo de polímeros de monossacarídeos. São eles amido, glicogênio, celulose, quitina. Tá? São os principais. O amido é um polímero de glicose de 1.400 moléculas de glicose. O amido ele é reserva energética vegetal. Então, muito alimento de origem vegetal nós vamos encontrar o amido. Ele é encontrado em frutos, sementes, caules e raízes. Tá? Detectado pelo corante de iodo denominado Lugol. Então, quando a gente joga o Lugol em algum alimento, aquele alimento vai mudar de cor, porque ele tem amido. Né? Então, o principal exemplo que nós temos aí na foto aí é o amido de milho. Né? A famosa maisena, a gente chama de maisena, mas é porque é a marca. Né? Mas é amido de milho. Então, a gente vai encontrar amido no pão, nós vamos encontrar amido no macarrão, né? E tudo isso é carboidrato e vai acabar no final sendo digerido e virando glicose. E o glicogênio? O glicogênio, olha aí, ó. Se você achou que o amido que tinha 1.400 moléculas era grande, olha o glicogênio, tem 30.000 moléculas de glicose. E o glicogênio, ele é um polissacarídeo de reserva energética animal e de fungos. Em animais é encontrado principalmente no fígado e no músculo. Então, o glicogênio, galera, ele o que é? Quando a gente tem um grande excesso de glicose no nosso sangue, o nosso pâncreas, ele produz um hormônio chamado insulina que vai transformar esse excesso de glicose em glicogênio. Então, ele vai pegar, olha lá, 30.000 moléculas de glicose para formar um glicogênio. Então, vai pegar e transformar essa glicose em glicogênio e vai armazenar, tá? Vai ficar armazenado principalmente lá no fígado e nos músculos. E quando a gente tem uma baixa da glicose, ou seja, a gente fica um grande período sem comer nada que contém a glicose, o que vai acontecer? O pâncreas vai liberar outro hormônio chamado glucagon, que vai transformar esse glicogênio em glicose novamente para ser utilizado. Beleza? Então, o glicogênio ele é um importante carboidrato que ele vai servir para armazenar moléculas de energia nos animais e nos fungos. E a celulose? A celulose é formada por 4.000 moléculas de glicose. Tá? Nós vamos ter a celulose como reforço esquelético de vegetais. Né? A celulose ela é constituinte da parede celular dos vegetais. Ela é digerida por metazoários que apresentam micro-organismos no trato digestório, né? Protozoários, cupins, né? Ou bactérias em boi, porque ela não é digerida pelo organismo humano. A gente não digere celulose. Então, alguns alimentos que a gente come, que nós chamamos de alimentos ricos em fibra, são alimentos ricos em celulose. Elas são essenciais, tá? Mas a gente não digere. Elas são essenciais para o trato digestório, principalmente para o intestino. Elas evitam a prisão de ventre. Né? Elas vão ajudar nisso daí, mas a gente não digere e não absorve. Quem vai digerir? Quem digere celulose são os chamados animais ruminantes, né? Que quem é boi, cavalo, vaca, zebra, que são animais que comem o quê? Capim. Capim é rico em celulose. Se eles não digerirem, eles vão digerir o quê? Né? Eles vão se alimentar de quê? Então, eles têm ali dentro algumas bactérias dentro do trato digestório deles que ajuda a digerir essa celulose. Tá?
Então, olha lá, constitui as fibras vegetais da nossa dieta. Beleza? E a celulose, é lógico, ela vai ser usada aí, ó. Ela é usada para produção de papel, tá, gente? Produção de papel. Folhas de celulose. E por último aqui nós temos a quitina. A quitina é um polissacarídeo que apresenta nitrogênio em sua composição, né? Já um pouco mais diferente. É encontrado no exoesqueleto dos artrópodes. O que quer dizer um exoesqueleto? Exoesqueleto é um esqueleto externo. Os artrópodes, tá? São insetos, por exemplo, eles possuem um exoesqueleto de quitina. O esqueleto deles não é por dentro, é por fora. Por isso que os insetos têm que realizar as famosas mudas, né? Então, eles vão ter essas mudas para poder trocar esse exoesqueleto que é de quitina. Só encontrar nas cerdas dos anelídeos, tá? Poliquetos, né? Que anelídeos é grupo das minhocas, sanguessuga. Na rádula de certos moluscos, a rádula é uma espécie de língua de alguns moluscos, e na parede celular dos fungos. Os fungos possuem a parede celular de quitina, diferentemente da parede celular dos vegetais. Então, olha aí, tem a fotinha da barata aí, né? Então, galera, por hoje é só isso aí, ficamos por aí, né? Então, até a nossa próxima aula, mas não se esqueça aí de inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu, galera. Fui!